boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Ana Cláudia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. E a gente gostaria que todos vocês ficassem até o final, porque não sei se os que curtem a página do Facebook, né, do Você Mulher, nós já deixamos as perguntas para a doutora, então você querendo, nessa primeira meia hora do programa, a doutora vai responder as questões. E no segundo bloco, né, dona Fátima? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma história surpreendente, mas hoje no programa vamos falar sobre labirintite e seus vários sintomas. E para tirar todas as dúvidas, eu recebo no nosso estúdio a doutora Jeane Oiticica. Que sobrenome? De onde é, doutora? De Maceió. Maceió? Eu nunca ouvi. É doutora Oiticica Ferraz. Jeane Oiticica. Isso aí. Então, daqui a pouquinho ela vai estar aqui tirando todas as dúvidas relacionadas à labirintite. E também nós vamos ter no nosso segundo bloco uma história impressionante. A Tatiane, que muito nova, se tornou independente, ainda adolescente, porém frustrada no amor. E, infelizmente, é a condição de muita gente, né? Que luta tanto pela independência, né, Ana? E quando consegue, tem dificuldade de se relacionar, né? E ela vai estar demonstrando isso de uma forma bem clara mesmo. O que ela teve que conquistar isso, mas de uma forma errada. E isso, infelizmente, prejudicou a vida da Tatiane. Daqui a pouquinho você vai estar assistindo isso. Nós vamos agora a uma matéria falando sobre labirintite e já voltamos. Como será a vida de uma pessoa que vê tudo girando o tempo todo? Funções da rotina diária passam a ficar difíceis de serem executadas. Peso na cabeça, assim, né? Um mal-estar. Mas depois que eu comecei o tratamento aqui, melhorou muito, muito mesmo. No Brasil, de 60% a 70% da população adulta sofre com tonturas. O motivo desse desequilíbrio pode ser a labirintite. Os sintomas são fáceis de se identificar e os exames e tratamentos são muito satisfatórios. Existe uma plataforma que é sensível à pressão, a variações de pressão. Então o paciente fica com os pés em cima dessa plataforma e essa plataforma envia informações para o computador que vai verificar justamente o grau de oscilação que está relacionado com o equilíbrio mesmo. Adorei. Não tenho nem palavras para falar. Depois que eu vim aqui, maravilha. Será que as pessoas sabem quais são os sintomas da labirintite? Tontura, você dá um mal-estar, mexe com o organismo todo, mexe com a vista, embaralha a vista. As vistas escurecem, né? Aí ele pode cair. Segurança para andar na rua. Tudo roda, parece que está tudo rodando em volta da gente. Labirintite tem a ver com equilíbrio. O labirinto é uma estrutura do ouvido interno. Então, a gente tem a orelha, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido interno tem a parte auditiva e a parte do labirinto. Um processo, uma inflamação desse labirinto ou do nervo que sai do labirinto é que é comumente denominado labirintite. Antigamente tinha um mito popular que se falava: quem tem labirintite tem que ficar num quarto escuro sem se mexer. E o que a gente está propondo e vendo que traz bons resultados é exatamente o oposto. Mas quem pensa que essa é uma doença que atinge somente a terceira idade se engana. É preciso atenção com as crianças. Veja o exemplo de Giovana. Tava caindo toda hora, andava torto, batia nas coisas. Minha mãe me chamava de pata, toda embaralhada. Não dava para me ver direito, não dava para me escrever direito. A mãe de Giovana achava que ela era estabanada. Mas tudo começou após uma infecção grave no ouvido da menina. Um ano, mais ou menos, depois desse caso, que ela veio aqui para as clínicas. Alterações no labirinto podem causar náuseas, tontura, cansaço, ansiedade, sensação de mal-estar
e até ataque de pânico. E poucas pessoas sabem que até os bebês podem ter labirintite. Fazer com que o cérebro aprenda a reutilizar essas informações de forma correta e a pessoa pare de ter tontura. Após o início dos exercícios, Giovana já percebe sua melhora e até ler ficou mais fácil. Tô me sentindo livre, né? Eu tô bem agora. Quando nós treinamos essa parte do cérebro, ela aprende a responder com um melhor equilíbrio corporal. Para ter mais equilíbrio e se manter firme e forte, saiba mais sobre labirintite no programa Você Mulher. E você pode ligar agora para o nosso telefone 5644-5210 e tirar a sua dúvida com a doutora Jeane. Doutora, vamos começar falando sobre o que é labirintite. Então, dentro do ouvido, nós temos um órgão que é o labirinto, também conhecido como vestíbulo, e o vestíbulo é nosso órgão do equilíbrio. Então, a labirintite ocorre toda vez que você tem um mau funcionamento no labirinto, ou nas vias que levam a informação do labirinto, que é o órgão do equilíbrio, até o cérebro. Então, o problema pode estar em qualquer ponto desse sistema. Isso aqui é labirintite. E o que pode causar esse mau funcionamento? Então, existem diversas causas. Por exemplo, trauma acústico, trauma mecânico no ouvido, trauma por diferença de pressão, por exemplo, mergulho de profundidade. Principalmente infecções e inflamações no ouvido podem ser causa de labirintite. Nos mais jovens, a gente vê com muita frequência as doenças metabólicas, que são doenças por conta de distúrbio nos níveis de açúcar, insulina, gordura no sangue. Nos idosos, a gente vê muitos problemas vasculares e degenerativos, neurodegenerativos, mas a labirintite também pode ser causada, por exemplo, pelo uso de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, abuso de álcool. Pode ter alguma relação também com a tireoide? Pode ter relação com a tireoide, são as labirintites de origem metabólica. Né? Então, não só açúcar, gordura, mas também as oscilações nos níveis dos hormônios tireoidianos. E também medicamentos, né? Existem classes de medicamentos que mais frequentemente podem dar labirintite. Dentre eles, alguns antibióticos da classe dos aminoglicosídeos, quimioterápicos, né? Que são drogas que são usadas em quimioterapia, anticonvulsivantes, né, drogas que são usadas para controle de convulsão, anti-inflamatório, até mesmo relaxante muscular pode dar sintoma no labirinto. Isso é importante, porque tem gente que assim, qualquer coisinha toma um remedinho para dormir melhor. Então isso é importante. E quais são os sintomas? Bem, o paciente, isso até é uma pergunta que foi levantada aqui antes, além da tontura, ele pode sentir náuseas, ânsia de vômito, né, problemas na visão, por exemplo, e ele pode ter sintomas relacionados à audição, por exemplo, surdez, sensação de ouvido tampado, a sensibilidade a sons, né? Distorção na percepção dos sons, zumbido também pode estar presente. Vai depender muito do tipo de labirintite. Mas a pessoa que tem a labirintite, ela necessariamente tem todos esses sintomas? Não necessariamente. Pode ser só a tontura, por exemplo, sem náusea e sem vômito. O que deve ser difícil de diagnosticar, né? Porque só tonta você pensa assim, será que eu estou com problema no fígado? Será que eu comi muita gordura? Será que eu estou com pressão baixa, me desidratei? Porque também causa, né? Não, então, por isso que a história que o médico colhe na hora da consulta, né, no exame com o otorrinolaringologista, ela é muito importante. 80% dos casos a gente diagnostica colhendo uma boa história clínica, né? Depois a gente parte para o exame físico do paciente, e a gente pode complementar com os exames complementares, se chama assim, exames complementares. E esses exames são feitos de acordo com a queixa do paciente também, da necessidade que o médico sente de pedir um ou outro exame. Não necessariamente a pessoa que tem tontura
Lógico que todo mundo que tem labirintite tem tontura, mas nem todo mundo que fica tonto tem labirintite. É verdade, é né? verdade. Isso é uma coisa que precisa ser bem esclarecida e porque, de repente, investigada. a pessoa está nos assistindo, fico tonta, de repente, será que já pode ser? Tem que estar associada a um outro sintoma? Não, a forma clássica de labirintite, da tontura relacionada à labirintite, é a vertigem. O que é a vertigem? É aquela tontura em que você vê as coisas rodarem. Rodarem, né? Quer dizer, ver o ambiente à sua volta rodar, o paciente sente que ele está rodando. Isso é clássico de labirintite. O paciente que tem esse tipo de tontura, que é o que a gente chama de vertigem, que é a tontura rotatória, provavelmente ele tem uma labirintite. Agora, existem outras formas de tontura, por exemplo, tontura tipo desfalecimento, o paciente sente que vai desmaiar. Existe a tontura tipo instabilidade, né? Existe a tontura tipo flutuação, cabeça oca, o paciente fica mareado, um mal-estar. Existe a tontura tipo desequilíbrio na marcha, que é muito frequente em idosos, a gente vê. Então, existem várias formas de tontura, mas se o paciente tem aquela tontura em que tudo roda ao seu redor, que é a vertigem, esse paciente provavelmente tem labirintite. Isso é clássico da labirintite. Uma crise de labirintite dura quanto tempo, mais ou menos? Depende. Por exemplo, se a causa da labirintite for uma neuronite vestibular, que é uma inflamação no nervo do labirinto, a tontura pode durar dias, semana, né? Se for, por exemplo, uma VPPB, que é uma vertigem postural paroxística benigna, é aquele paciente que tem tontura frente a determinados movimentos de cabeça, por exemplo, ao deitar na cama, ao levantar da cama, ao virar de um lado para o outro na cama, a tontura dura segundos, é bem frustra, bem rápida. Na hora que a pessoa está em crise, assim, começou a se sentir mareada, ela tem que deitar, é melhor que esteja deitada para que É melhor passe. que ela esteja numa posição confortável para ela, tá? Se ela preferir ficar sentada ou deitada, e que ela fixe o seu olhar num ponto à sua frente, tá? Essa fixação do olhar ajuda a diminuir uma coisa que pode acontecer na crise labiríntica, que é o nistagmo, o batimento de olho, tá? Então, na hora que o paciente fixa, olha para frente... Desculpa, doutora, o que seria isso, em outras palavras? Tá. Então, algumas formas de labirintite, elas cursam com um batimento de olho. O paciente, além da tontura, o olho gira, o olho bate para um lado e para o outro. Isso é o que nós chamamos de nistagmo, né? Principalmente nas crises intensas, nas crises severas de labirintite. Então, nesse caso, o paciente deve sentar ou deitar, ficar confortável, se firmar, né? Se apoiar para não cair e olhar fixo para um ponto à sua frente. A alimentação pode causar uma má alimentação? Sim, a alimentação é uma causa importante de tontura, né? Então, por exemplo, os pacientes que abusam dos carboidratos, dos açúcares, do álcool, da cafeína, refrigerante, chocolate, os chás com excesso de cafeína também, chá preto, chá mate, chá verde, chá branco. Então, esses pacientes, eles podem ter labirintite por conta da dieta que eles adotam, né? Além disso, os pacientes que fazem jejum prolongado, que ficam mais do que 3, 4 horas sem se alimentar e que não têm um estilo de vida saudável, né? Uma labirintite não tratada pode se agravar? Pode. Uma labirintite não tratada, por exemplo, ela pode causar surdez. Se ela não for acompanhada, né? A labirintite, dependendo dos sintomas associados, pode ser um sinal de derrame ou de ataque isquêmico transitório, né? Por exemplo, se além da crise de tontura, o paciente tem confusão mental, dormência, uma fala arrastada, né? Visão dupla, isso pode ser um sinal de comprometimento central, de um derrame, de um AVC, né? Então, esse paciente ele deve procurar ajuda com o médico, um pronto-socorro, um otorrinolaringologista. Aninha, eu vou perguntando tanto aqui, porque eu gosto de saber, mas se você tiver alguma pergunta, fica à vontade. Doutora, e essas pessoas que de manhã, ao se levantar, ela levanta com tontura, isso
pode ser um motivo já de labirintite? Isso pode ser motivo de labirintite. Então, essa tontura matinal ao levantar pode ser aquela VPPB que eu falei para você, que é a vertigem postural paroxística benigna. Pode ser por conta do jejum prolongado, porque o paciente comeu muito cedo, foi dormir e está muitas horas sem se alimentar. Ou pode ser algum problema na cervical. A coluna cervical, os problemas de coluna cervical também podem dar labirintite. Então não tem jeito, Deus né? do céu. E estresse? Contribui? Estresse também. É mesmo? Estresse, ansiedade, nervosismo, né? São gatilhos importantes. Para alguns pacientes que têm crises recorrentes de labirintite, além da alimentação, a gente cita, além do jejum, a gente cita a privação do sono, a fadiga, o cansaço, o estresse, o nervosismo. Essas pressões do dia a dia, elas podem desencadear a crise. Tá bom, nós temos uma pergunta, se eu não me engano, é a Michele, para a senhora. Boa tarde, meu nome é Michele Severo, eu sou de Porto Alegre. A minha pergunta para a doutora é, infecção de ouvido pode virar labirintite? Sim, Michele, infecção de ouvido pode virar labirintite, sim, porque aquelas substâncias tóxicas liberadas na infecção de ouvido, elas podem penetrar no labirinto e elas podem causar uma disfunção do labirinto e crises de tontura. E doutora, o uso de cotonete diário tem alguma coisa a ver? Ela Não, falou do ouvido. Não, eu nunca vi assim, relação entre o uso de cotonete e labirintite. A não ser que o paciente use o cotonete muito lá no fundo e chegue a perfurar o ouvido, né? Nesses casos, dependendo do tamanho do trauma decorrente do cotonete, ele pode sim ter uma labirintite. Mas só nesse caso, né? Só nesse uso caso. Diário não compromete. É porque o cotonete, você já leu a caixa? Quando você lê na caixa, é para usar assim nas dobras, sabe? Não é para usar no canal. Então, olha, assim, eu acredito que ninguém nunca tenha lido uma caixa de cotonete, a instrução. Inclusive, eu não posso nem falar. Inclusive, eu nem posso falar cotonete, né? Porque o cotonete é a marca. Na verdade, as hastes flexíveis de algodão são para uso nas dobras. Você não deve introduzir no canal pelo risco de perfuração do ouvido. E aí, nesse caso, sim, você pode ter uma lesão e um trauma do labirinto. Na gravidez, é comum a mulher apresentar labirintite? Pois é, isso é uma pergunta bem interessante, né? A grávida é um ser humano mais sensível, né? Ela é mais sensível a cheiro, ela é mais sensível a odores, a gosto, a sabores, ela é mais sensível aos estímulos sensoriais de modo geral. E tudo isso pela influência hormonal a qual ela está submetida, né? Principalmente aquelas mulheres que fizeram assim, tratamento hormonal para engravidar, ou tratamento hormonal para segurar. Mas o que a gente vê mais não é nem na gravidez, né? Os distúrbios hormonais relacionados à labirintite, eles são mais frequentes, por exemplo, no pré-climatério, né? Quando a mulher está entrando na menopausa. Meu Deus, ainda tem mais isso? Ainda tem mais isso, né? Tem paciente que tem tontura no pré-menstrual, quer dizer, todo mês ela tem lá a tonturinha dela, então relacionada às oscilações hormonais, são frequentes. Doutora, é uma questão hereditária? Para alguns pacientes, a labirintite é hereditária, né? Existe uma forma de labirintite que a gente chama de migrânia vestibular. Migrânia quer dizer enxaqueca, né? Em que o vaso acometido é o vaso do labirinto. Então, além da enxaqueca, o paciente tem tontura associada à crise de enxaqueca. Esses casos, geralmente, são hereditários, né? Existe na história familiar, de repente, um pai com labirintite, uma mãe com enxaqueca e o filho ele tem a migrânia vestibular, por exemplo. Então, assim, essa coisa da história familiar é verdade, mas não para todos os casos, para casos específicos. E, por exemplo, a partir de que idade a pessoa pode apresentar um quadro de labirintite? Uma criança de 2 anos pode ter labirintite. Meu Deus, tadinho, como se expressar? Pois é difícil, né? Geralmente a criança agarra na perna do adulto e fala cai, cai, cai. Quando a criança tem uma linguagem, né? Aquela criança muito pequenininha, tá? Mas assim, é mais frequente mesmo, inclusive foi feito um estudo epidemiológico da prevalência de tontura na cidade de São Paulo. A prevalência está em torno de 42%. 42% da população tem ou já teve tontura.
né? É mais frequente entre mulheres e mais frequente na idade dos 46 a 55 anos e Gente, acima dos 65 anos. Eu estou ficando chocada, porque todo mundo que a gente traz aqui, todo tipo de problema que a gente já comentou aqui é mais frequente em mulher, né? Você já observou isso, Ana? Por isso o programa, por isso o programa. Eu acho que a mulher realmente, a mulher é um hormônio em pessoa, e desgringolou um pouquinho, vai dando um monte de encrenca, é assim, é né? verdade, é verdade, é verdade. Meu Deus, e quais são os tratamentos para labirintite? Então, o tratamento ele tem que ser direcionado para a causa da labirintite, né? Se o tratamento for direcionado para a origem, a chance de sucesso é bem maior. Mas falando de um modo geral, considerando todos os tratamentos possíveis, a gente pode ter, por exemplo, adotar dietas restritivas e fracionadas para restringir determinados alimentos, né? Existe a reabilitação vestibular, que pode ser usada em alguns casos, que são exercícios específicos para o labirinto, medicamentos, em alguns poucos casos, cirurgia também. E para o paciente que chega no consultório e tem aquela famosa VPPB, que eu já tinha comentado antes, o médico pode fazer, o médico otorrinolaringologista, no próprio consultório, uma manobra de reposicionamento, né? E já tratar o paciente, ele já sai curado do consultório. O certo diante de uma crise é sempre buscar um otorrino ou um neuro? Porque assim, por estar associada à cabeça, a pessoa já pensa logo no neuro, né? Então, um otorrino otoneurologista, ou seja, que trate de queixas como tontura, zumbido e surdez. Aninha, por favor. A Mônica Carvalho, ela pergunta assim, doutora, ela tem tonturas sem náusea, mas tem vômito. Isso pode ser labirintite? Pode ser labirintite, precisa ser melhor investigado, né? Precisa destrinchar um pouquinho a história dela, mas pode ser labirintite. Pode ser, né? Pode ser. Então tá bom. Nós temos, eu havia até comentado no intervalo, né? A Simara, ela só botou assim, eu tenho tontura 24 horas. É possível isso, sem intervalo? Então, a gente costuma dizer no HC que essa coisa da tontura que vem todos os dias, toda hora e que não cessa nunca, geralmente não é do labirinto, geralmente é alguma outra coisa que precisa ser melhor investigada, né? O labirinto, ele geralmente dá tontura em crises recorrentes, você pode ter até tontura crônica, né? Mas como é um sistema que tem como é que eu posso dizer, informações sensoriais redundantes ou vias redundantes, ele se recupera muito fácil. Então, é difícil a pessoa ter sintoma 24 horas por dia, até porque a pessoa dorme, né? Mas na hora que está dormindo, não vai ter. E a labirintite tem cura? Labirintite tem cura, tem tratamento, né? Na maioria dos casos, Existem casos específicos que são mais complexos, existem os casos mais simples. Por exemplo, em 25% dos casos, o paciente tem uma crise de labirintite, que é essa neurite vestibular, e nunca mais tem nada, né? Foi infecção viral que atingiu o nervo e ele teve uma labirintite. Ele não tem necessariamente outros episódios ao longo da vida, né? Para outros pacientes, as crises elas podem ser recorrentes, né? E mesmo para os casos recorrentes, existe tratamento, existe cura. A cirurgia, realmente, lógico, todo mundo tem consciência disso, em último caso, mas que estágio está essa labirintite para a pessoa chegar a recorrer a uma cirurgia? Então, geralmente esse paciente ele tem uma vertigem, que é aquela tontura que tudo roda, incapacitante, quer dizer que interfere nas atividades diárias dele, ele não consegue trabalhar direito. Às vezes ele está, por exemplo, no meio do trabalho e tem uma crise do nada, tá? Então, são sintomas intensos, incapacitantes e que o paciente não responde com um tratamento clínico medicamentoso habitual. Então, o médico entra com 1, 2, 3 drogas para tratar e mesmo assim ele não consegue um controle adequado. Então, nesses casos muito específicos, a cirurgia tem sua indicação. Muito complexa essa cirurgia? Do labirinto? Não, nem tão complexa. Depende da causa, né? Por exemplo, no Meniere,
que é uma forma de tontura que vem em crises, geralmente com zumbido, plenitude, né, sensação de ouvido tampado, até mesmo surdez. E se o paciente realmente tem indicação de cirurgia, que não é o mais frequente, é o menos frequente, a cirurgia é feita atrás do ouvido, né? Abre-se aqui, faz uma incisão atrás da orelha, broca o osso e se faz uma descompressão de uma estrutura que é o chamado saco endolinfático, né? Não é uma cirurgia de alta complexidade, não. De média, vamos dizer. Tem alguma questão que a gente não abordou aqui que a senhora acha interessante para quem está nos assistindo? Algum assunto, alguma queixa frequente no consultório? Eu acho que é importante, assim, o paciente estar atento àqueles quadros de labirintite que requerem um atendimento imediato ou que são que a gente considera de urgência, que eu até já falei aqui, quando a vertigem vem acompanhada assim de sintomas que podem ser sintomas neurológicos centrais, do tipo desmaio, confusão mental, uma fala arrastada, né, sintomas de paralisia, de formigamento, de dormência, visão dupla. Então, nesses casos, deve-se realmente procurar um pronto-socorro para se fazer um exame de imagem, para se fazer uma avaliação mais detalhada, para saber se aquilo ali não é, de repente, uma coisa mais grave. Tem alguma dica prática? Tipo, a senhora comentou que a pessoa, quando tem a crise, para buscar a posição mais confortável. Tem alguma outra dica que a pessoa possa aprender hoje aqui com a gente? Tá. Existe também, para quem tem crises recorrentes, isso o médico pode orientar, o otorrinolaringologista pode orientar, né? Como o paciente fazer ou conduzir diante de uma crise. Então, além de parar, tá? Se ele está dirigindo, encosta o carro, certo? Procura olhar num ponto fixo, respira fundo. Existem medicamentos que você usa no caso de crise aguda, medicamento sublingual, por exemplo, o deminidrato. Então, tem algumas drogas que podem ser usadas. Então, para o paciente que tem crises recorrentes e que faz acompanhamento regular com o otorrinolaringologista, o otorrino ele costuma orientar como o paciente deve proceder diante de uma crise labiríntica, como fazer. Algum alimento que não deve comer de jeito nenhum? Quem sofre com esse problema? Os vilões, os medicamentos labirintogênicos, né? Então, o álcool, chocolate, café, os açúcares de modo geral, né? Jejum prolongado também, refrigerante, os chás à base de cafeína. Então, são alimentos que a gente tende a restringir nesses pacientes. Aninha, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia perguntar, mas já foram respondidas. Então, doutora, muito obrigada pela participação da senhora. Em breve a gente recebe a senhora com outro tema, se a senhora puder. Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer. Nós agora vamos a um testemunho da Daniela e em seguida voltamos com a história de superação da Tatiane. Adolescência, época de evolução, descobertas e muitas aventuras. Mas para Daniela não foi assim. Da fase de sua vida em que ela deveria ter as melhores recordações, ela traz consigo terríveis memórias de sofrimentos e constantes perturbações. Eu era uma jovem que tinha uma perturbação constante. Eu tinha muitas dores de cabeça, era nervosa. Qualquer discussãozinha já era motivo de eu bater a porta do quarto, brigar, gritar, falar alto, quebrar as coisas. Minha mãe já não conseguia fazer mais nada por mim. Como não bastasse, eu já tinha um problema de saúde. Nas noites, eu tinha muita crise de bronquite. Eu não tinha vida própria. Quando começavam as minhas crises de bronquite, falta de ar, eu me desesperava. Eu achava que ali já era o meu fim. Como se não bastasse todo o descontrole vivido até ali, Daniela passou a se aventurar em relações amorosas, o que num curto período agravou seu estado emocional. E já sem suportar ou conseguir sair do abismo por onde enveredou, ela chegou ao ato extremo de tentar o suicídio. Eu senti um vazio muito grande. Eu precisava preencher, encontrar alguém que realmente me fizesse feliz. E eu encontrei um namorado, o qual nos namoramos, mas brigávamos muito. Nosso relacionamento vivia de altos e baixos. E numa das discussões,
eu tentei o suicídio. Primeira coisa eu queria era acabar com a minha vida. Quem sabe ele visse, ele teria aquela preocupação, aquele remorso e falasse assim, não, eu não quero, ela é tudo para mim. Mas nada adiantou, o nosso namoro não seguiu em frente, porque se eu já havia feito isso, muito mais eu poderia fazer. Daniela estava perdida na busca de felicidade. Suas atitudes se tornaram um tanto agressivas quanto destrutivas. Para ela, já não havia parâmetros ou valores, o que por fim a conduziu à sua própria degradação. Aí eu comecei a me envolver com homens casados. Aí além de beber, mais ainda, que aí eu comecei a ir para as baladas, eu comecei a maquinar até a morte da mulher dele. Eu estava disposta a tudo. Fui muito humilhada. Até um dia que ele chegou em mim, você é muito bem paga para estar trabalhando comigo e dormir comigo a hora que bem quiser. Aquilo para mim foi o fundo do poço. Depois de tudo que eu ouvi, saí da firma, saí do trabalho, ferida. Eu comecei a beber incondicionalmente. E numa das noites, eu não sei como que eu voltei para casa, achando que depois isso ia saciar aquele vazio meu, preencher aquele vazio que eu sentia. O meu vazio aumentava cada vez mais. Quando já não havia mais futuro promissor à sua frente, Daniela recebeu um convite para conhecer o Cenáculo do Espírito Santo. E foi ali que ela começou a escrever uma nova história para os seus dias. Aí eu recebi o convite da minha mãe. Frequentando as reuniões, Daniela aprendeu a exercitar a fé, o que lhe garantiu a transformação sendo atraída para a sua vida. Ouvindo os ensinamentos que vinham do altar, eu coloquei em prática e a minha vida começou a mudar. Eu não sou mais nervosa, não tenho mais vícios, não preciso de baladas para ter paz, não me envolvo mais com homens casados, nem com meninas, não bebo, não fumo, não tenho mais doenças. A minha vida totalmente mudou. Não penso mais em suicídio. Todo aquele vazio que eu tinha acabou. E esta é a Daniela dos dias atuais. Sou casada, eu sou feliz, eu tenho um marido que é maravilhoso, ele é um amigo, ele é um companheiro. Hoje eu tenho meu próprio negócio, um ateliê de costura, onde eu estou sendo muito bem sucedida e realizada no meu trabalho. E você pode mandar o seu e-mail para vocemulher@r7.com ou ligar para o telefone 5644-5210, caso você precise de uma orientação. Eu e Ana estamos aqui para te ajudar, tá bom? Essa é a nossa proposta mesmo, esse é o conceito do programa Você Mulher. Eu estou aqui com a Tatiane. Tatiane, a gente estava conversando e você falou que com 15 anos... Primeiro, boa tarde, né? Desculpa. Boa tarde. Você estava me falando que com 15 anos, com a separação dos seus pais, foi quando começou a sua dificuldade. Foi. Aos 15 anos eles decidiram se separar, então foi quando eu fui obrigada a ter a minha total independência, porque eu morei um tempo com a minha mãe, depois de um tempo fui morar com meu pai, e no meio disso eu queria ter uma família, né? E com a separação, então foi separada essa família, então ficou um buraco dentro de mim, ficou um oco. E com 18 anos, eu fiquei dos 15 aos 18 nesse impasse, morava com a mãe, morava com o pai, eu nunca estava satisfeita com nenhum dos dois. Nada me satisfazia com eles. E com 18 anos eu falei, eu vou morar só. Não tinha problema nenhum, mas decidi morar só até a minha independência. E aí eu fui obrigada a ter que amadurecer. Eu fui obrigada a ter que pagar as minhas contas, a não depender mais dos pais, a trabalhar de verdade, porque desde os 15 eu já trabalhava. Mas eu trabalhava e os pais ainda me sustentavam. E aos 18 eu falei, não, agora eu vou ter que me assumir. E desde muito nova sempre me relacionei, sempre namorei, né? E aos 18 anos começou todas as frustrações, porque eu fui morar só, então, para o mundo, a mulher que, assim, para o mundo não, né? Lá fora, a mulher que mora só já é um pouco meio que desvalorizada, né? Porque mora só, então pode ir qualquer pessoa na casa dela.
Então, eu comecei a ter namoros, a namorar. Então, todos os namorados que eu tive era dessa forma. Ela mora sozinha, eu vou namorar com ela. Então, eles só pensavam nisso. E aí eu comecei a me envolver. E você levava mesmo para sua casa? E eu levava, porque eu queria família. Então, todos os relacionamentos, ou até amigos, eu via aquilo como uma família. Os meus amigos, as minhas amigas, eu me apoiava, eu abraçava com todas as minhas forças. Eu dava o que fosse necessário para que eles pudessem ficar perto de mim. Ou então me relacionava com namorados, com homens. Então, eu comecei a me envolver com isso. Aí saí às noites, comecei a me envolver com bebidas, muita bebida. Conheci as drogas desde cedo, né? Conheci a maconha desde cedo, mas não fui viciada. Mas a bebida era algo muito forte, porque eu bebia praticamente todos os dias, né? Você tinha vazio? Você tinha um vazio? Muito, muito, porque eu queria alguém, eu queria uma família. Eu achava que para mim preencher o meu vazio, aquele buraco, aquela tristeza, era com uma família. Como eu não tinha, porque meus pais estavam separados, ainda que eu tinha todo o suporte deles, sempre continuaram sendo os meus pais, mas existia esse buraco, esse vazio, que para mim era uma família. Então eu me relacionava com homens, namorava 1, 2, 3 anos e não dava certo. Não dava certo por quê? Porque eu queria que me preenchesse. Eu queria que o rapaz ocupasse o lugar da minha família, que para mim era o vazio, né, que estava faltando. E não acontecia, porque ele não ia conseguir ocupar o lugar dos meus pais, né? E quando eu conhecia a família deles, me envolvia com as famílias. E nessa sua busca, né, você namorou com meninos que tinham um temperamento tranquilo, outros que eram mais agitados. Você namorou com vários tipos de homem, com perfil diferente, temperamento diferente. Muito. E nenhum era o suficiente? Nada era o suficiente. Nada agradava? Nem os namorados, nem os amigos, nem as noites, nada me satisfazia, nada. Por conta da frustração da separação dos meus pais, eu fiquei com isso. Eu quero uma família, tenho um vazio, tenho um buraco, mas o que eu vou fazer? Eu não sabia onde encontrar. E é exatamente essa palavra que eu ia comentar, insatisfação, né, Ana? Quantas pessoas têm esse problema de insatisfação? Está insatisfeita com tudo. É com o cabelo, é com o corpo, é com o marido, é com o filho, é com a casa, é consigo mesmo. Não está bem com nada, nunca. E ela encara isso como se fosse assim, não, eu estou assim porque meu cabelo não é legal. Eu estou assim porque meu marido é desse jeito. Ela pensa que essa insatisfação é fruto de um problema realmente que ela esteja vivenciando. Sendo que, na verdade, insatisfação é uma coisa que é totalmente controlada, vamos dizer assim, por um espírito mesmo. Quando a pessoa tem um espírito de insatisfação, nada satisfaz. E prova disso é o que a senhora acabou de falar. Prova disso foram as constantes tentativas, né, que ela teve com pessoas totalmente diferentes dela, que não preencheu. Não tem jeito. A pessoa, ela é morena, ela quer ser loura. Tudo bem. E ainda assim não vai satisfazer. Amanhã ela vai querer uma outra coisa. E essa busca é constante, porque na realidade o que ela precisa não está externo, e sim interno, né? Então essa busca é constante. E até ela encontrar isso, demora, né? Tem quem pense que o problema é o lugar onde ela mora. Não, se eu mudar dessa cidade, se eu deixar esses amigos, começar uma nova história, vai mudar. Ela se sente insatisfeita com... Se eu trocar de emprego, né? O problema é o meu marido. Então é melhor a gente se separar. Não, e quantas que dizem assim, meu marido é muito grosso. Aí o marido, coitado, a fim de permanecer naquele casamento, se submete e tenta mudar. Aí daqui a pouco meu marido é muito mole. Nada traz satisfação, porque na verdade o que ela está querendo é preencher uma coisa que não é preenchida por nada nem ninguém. Hoje você sabe disso, né? Porque você encontrou o que te preencheu. Mas na sua adolescência, nessa sua busca pela felicidade, você viveu essa dor de querer encontrar alguma coisa para te preencher. Foi. E nada. E muitas das vezes eu trocava o meu corpo por uma atenção. Eu me envolvia com rapazes, não por dinheiro, mas por atenção. Eu queria alguém.
né? Eu queria alguém do meu lado que me ajudasse, que me dava carinho, que me desse atenção. E eu não encontrava. Então, como eu tinha um corpo bonito, que todo mundo admirava, então eu falei, peraí, vou usar essa arma. Vou usar essa arma, porque eu já tinha feito de todas as coisas, já tinha namorado com muitos rapazes. E não dava certo. Nunca deu certo. Por problemas meus, porque eu tinha um temperamento muito forte, eu era uma pessoa muito difícil. Então, e aí eu trocava o meu corpo. Às vezes eu não queria nem me relacionar com a pessoa, mas eu queria que ela estivesse ali comigo só. E o homem não entendia isso, porque para ele me olhava como um objeto realmente. Então eu fui totalmente, me desvalorizei por conta disso, porque os homens me olhavam como um objeto. E eu olhava para eles como a minha atenção. Mas, Tatiane, é bom a gente lembrar que, assim, essa sua tentativa era até boa intencionada, né? Porque, de repente, a gente olha, as pessoas olham uma pessoa aí fora e falam assim, mas essa menina quer o quê com isso, né? Às vezes ela vai para um programa, né? No seu caso, não, você queria atenção. Mas ela, às vezes, está fazendo isso, é nessa tentativa, não é por mal, né? É só de preencher mesmo. Nessa tentativa de se preencher, ela começa a buscar, né? E uma busca, não tem jeito, é constante. Então, se de repente ela está nessa situação e ela está acompanhando a gente, fique até o final para você entender que há saída. E que esse seu vazio tem solução, tem sim. Mas depende de você, né? Então, e aqui na igreja ninguém vai julgá-la, né? Em nenhum momento ninguém te julgou e nem perguntou, né? Então, que ela tome essa atitude, porque a gente sabe que é um mal espiritual, não tem como, né? Prova disso, ela pode parar agora e se perguntar o que ela tem feito e que resultado isso tem trazido para a vida dela, né? Isso. Então, E uma outra questão também que ela abordou, Ana, é que ela não se valorizava. E quando você não se valoriza, você que está nos assistindo, assim como a Tatiane, se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Ninguém. Algum homem te valorizava na época que você entregava o seu corpo a fim de ter a presença deles? Algum deles quis assumir um compromisso com você? Não. Porque essa é a realidade. O homem, tudo bem, existe até uma expressão que é bem feia, até forte, mas é real. Existem mulheres que é para ficar e existem mulheres que é para casar. Poxa, imagina você pertencer ao grupo de mulheres que só servem para ficar. Que coisa! E eu acredito que nenhuma mulher quer pertencer a esse grupo. Mas, nenhuma. Infelizmente, por falta de usar inteligência, elas pertencem a esse grupo, né? Por não pensar mesmo. Por não pensar, exatamente porque isso. Essa questão, quando você se entrega por completo, para que um homem vai assumir um compromisso com você se ele já tem tudo que ele quer sem nenhum compromisso? Exatamente. Não foi isso que aconteceu com você? Foi, sempre foi isso que aconteceu. Até um dia que eu encontrei um rapaz que ele me dava, porque eu trocava de namorado, porque chegava um ponto que eu olhava para outro e via uma qualidade que não tinha nesse. Então eu trocava. Não era por mal, porque eu queria trair, não. É porque eu queria ser feliz. Então eu estava em busca dessa felicidade. Então eu via um outro rapaz que tinha qualidades que o que eu estava não tinha. Aí eu trocava. Largava esse para ir ficar com outro. E não adiantava. Até um dia que eu estava solteira, encontrei um rapaz na noite. Encontrei um rapaz na noite, que era onde eu vivia, né? Vivia nas baladas, nas noites. E aí esse rapaz, começamos a nos envolver, começamos a namorar, que eu não queria mais compromisso com ninguém. Começamos a namorar. E ele me assumiu, me levou para casa dele, conheci os pais, a mãe dele cuidou de mim. Quando eu ficava doente, minha mãe não podia cuidar porque eu estava trabalhando, alguma coisa assim, a mãe dele cuidava. Então ali eu falei, pronto, encontrei. Graças a Deus, encontrei o que eu precisava, porque eu encontrei a família. Ele tem dois irmãos, os pais não eram separados, pronto, encontrei, né? E ali eu fiquei. Só que não foi aquilo que eu idealizava. Porque eu queria um príncipe encantado, eu queria que ele ficasse ao meu lado todo o tempo, eu queria ficar controlando os passos dele. Eu não valorizava ele porque eu trabalhava e eu achava que ele não, porque ele ganhava dinheiro nas noites, com drogas, com bebidas. Então, para mim, o que ele ganhava... Quer dizer, você buscou, foi
bem seletiva, buscou a melhor pessoa e encontrou um rapaz que mexia com droga. Mexia com droga. Só que para mim... Não desmerecendo, mas você vê o que é a concepção da pessoa de melhor, né? Que erro. Total. Para mim, estava bom, porque eu tinha uma família. Eu tinha encontrado uma família. Na verdade, o foco não era sentimental, né? Exatamente. Ela só queria uma família. Uma família. Ela queria compensar o que foi perdido lá atrás, com a separação dos pais. O tempo inteiro, né? E eu tinha atenção total dos meus pais. Eu não fui jogada no mundo de maneira nenhuma, até hoje. Então, eu sempre tive os meus pais ao meu lado. Sempre quando eu precisava... Mas, Tatiane, independente até de você ter esse pai que sempre liga, essa mãe que é presente, quando se rompe esse elo, esse laço de família, quando a família é destruída, é um rombo no psicológico da criança. Não tem jeito. Porque família é uma estabilidade, família é sinônimo de segurança, de proteção mesmo. E não tem jeito. A criança, ela entende assim, eu só tenho uma família se os meus pais estiverem juntos, né? Isso. Ela não entende que vai continuar tendo o pai, vai continuar tendo a mãe, só que agora numa situação diferente. Isso. Não, eu só entendo que eu tenho uma família se os meus pais estiverem na mesma casa, né? E quando isso sai, acontece isso, porque aí na cabeça do filho, não, então eu quero construir a minha família, né? Se essa não deu certo, então agora eu vou fazer a minha e a minha vai dar certo. Mas aí começa uma busca totalmente errada, né? Que é sem sabedoria, sem discernimento nenhum, e aí nem a mãe nem o pai, lógico, nunca pensaram isso, né? Sim. Com certeza, né? Não deu certo, né? Exatamente. Não deu. Mas e aí? Aí está o filho, buscando agora, tentando uma felicidade que sem Deus a gente sabe que não existe, não tem como. É impossível. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, Tatiana, porque nós temos uma ligação, é uma amiga de Barueri que quer falar com a gente. Oi, Ana. Oi, Fátima. Eu sou amiga aqui de Barueri e eu estou precisando de ajuda. Meu casamento está sendo destruído e eu não estou sabendo lidar com a situação. Já tem 5 meses que eu estou buscando a Deus e eu não estou vendo resultado no meu casamento. Cada dia que passa parece que piora mais. Cada dia que passa ele se afasta de mim mais. E eu já estou numa situação desesperadora porque parece que eu não vejo mais solução. Eu sou muito nervosa. Quando eu vejo ele saindo, que eu sei que ele vai fazer coisa errada, eu começo a me desesperar dentro de casa. E quando ele chega, a gente começa a brigar. Já teve vezes que a gente até partiu para agressão. E eu achando que sempre eu que estou errada. Sempre ele me fala que eu que estou errada e eu acabo achando que eu deveria fazer melhor. Só que assim, eu não estou encontrando solução mais para isso, sabe? Isso está me deixando desesperada. Hoje é um dia que eu estou mais desesperada. Desde quando eu descobri. Queria que vocês me orientassem diante dessa situação, diante desse meu comportamento, porque eu não estou vendo mais solução, sabe? Eu quero lutar por ele, eu quero lutar pelo meu casamento, porque a gente tem uma vida, né? E a gente estava começando a conquistar nossas coisas agora, pensando no nosso futuro, e assim, de repente veio destruindo tudo, e eu preciso saber o que eu faço, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Amiga, olha só, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, como que é essa sabedoria? Ela só vem de Deus, você já está buscando. E aí, não sei se de repente a gente pode usar essa palavra, mas é comum, não tem jeito. Você disse que a maneira que você está indo há 5 meses, mas você não está vendo nenhum resultado. Você pode ter certeza que Deus está fazendo. De repente, não da maneira que você queria ver. Vamos colocar assim, você já parou para pensar que se você buscasse primeiro
para resolver os seus problemas, de repente, os da casa já estariam mais adiantados? Você já parou para tentar mudar o foco? Que de repente você só está nele. Ah, mas o meu marido é o meu marido, é o meu marido. Mas e você? Você já parou para perguntar para Deus, meu Deus, o que eu faço para ser uma esposa melhor para ele? Como que eu posso, o que eu tenho que fazer para ser uma mulher melhor? Aí, com certeza, essa sabedoria que só Deus pode te dar, vai, com certeza, chegar até a tua casa e até o seu marido. Então, não canse de buscar. É normal, o mal vai se levantar. Afinal, ele não quer, esse espírito que atua na sua casa, que está tentando atuar, ele não quer que a sua casa viva em paz. E Ana, Deus precisa contar com ela, porque quem está indo buscar Deus é ela. Então, quem tem que primeiro ter uma mudança é ela. É você que está indo na igreja, você que está buscando a Deus, então é em você que tem que acontecer o milagre primeiro. Porque imagina, de repente você está indo na igreja, mas você está esperando o tempo inteiro que teu marido mude. Mas não é assim. Ele só vai mudar, conforme a Ana falou, quando você mudar. Não tem jeito. É a ordem natural das coisas. Teu marido vai começar a ver um procedimento diferente e isso vai despertar um interesse, uma obra exclusiva realmente do Espírito Santo. De repente, aquele amor que nem existia, mas vai voltar, com certeza volta. Deus faz essa obra. Mas o preço é esse, é você mudar. Não tem jeito. Você coloca você comenta que quando ele chega em casa, por conta da sua insegurança, você briga. Que diferença ele está vendo em você? De antes de você ir na igreja, para hoje que você está indo na igreja? Não tem. Então, é necessário que você comece a agir de forma diferente para que ele veja realmente uma diferença, se interesse por essa nova mulher que está surgindo, né, Ana? Para que aí sim o milagre comece a acontecer dentro dele. É, porque prova disso é que não basta a pessoa ir só para a igreja, né? Ela tem que praticar o que ela ouve ali, a orientação que ela recebe durante a reunião. Então, de repente, se ela não foi ainda falar com o pastor, eu aconselho, senta com ele, pede para falar com a esposa dele, tira as dúvidas que você tem de repente, mas não permaneça com as mesmas atitudes, porque você está vendo que em 5 meses você frequentando a igreja não mudou e nem vai mudar se você continuar assim. Agora, se você colocar em prática o que você está aprendendo ali, com certeza vai mudar. Até porque, Ana, por exemplo, nós somos, você é casada também, né? Então, nós 3 podemos falar isso, nós somos casadas, nosso marido é um homem de Deus, são pessoas que não são violentas, não são viciadas, não tem nenhum problema, a gente vive bem. Mas se nós formos mulheres chatas, que ficam ali no pé, cobrando, o nosso marido, que é de Deus, não vai gostar. É, porque diferenças todo mundo tem. Exatamente. Não tem jeito, né? E a reação, Ana, é muito importante, porque você ir para a igreja, buscar, se sentir bem, orar por ele, levar foto, tudo, aí você tem a sensação de que assim, eu já usei a minha fé, agora eu vou para casa, é a minha realidade. Então, uma realidade é a igreja, outra realidade é a minha casa. Não, não é assim. Você tem que usar a sua fé, é fora da igreja mesmo, é no dia a dia, nas dificuldades, é no momento, exatamente naquele momento que é totalmente contrário ao que você gostaria, é ali que você tem que usar a sua fé. É justo no momento que teu marido chega nervoso, que a sua fé tem que estar ali para te sustentar. É a hora da prática, né? É a hora da prática. Então, é nessa hora que a diferença vai surgir, tem que surgir da sua parte, e que ele vai ver. E que o milagre começa a acontecer na vida do teu marido. Não tem como você fugir essa etapa. Jamais espere que teu marido mude sem que você tenha mudado. Né, Ana? Não tem como. É exatamente isso mesmo. Porque quando eu me referi que a Bíblia fala isso, que a mulher sabe edifica, é nesse sentido, né? Que a gente passa por diferenças. Ah, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Quando a senhora colocou, a gente vive bem, mas bem porque a mulher colabora para isso, né? Exatamente. É sempre a mulher, não tem jeito. Por que Deus deixou para a mulher isso? Porque a gente consegue e a gente tem apaziguar, um jeitinho, né? A mulher com jeito, né?
E todo mundo que está assistindo sabe que é exatamente isso. A gente, com uma palavra, consegue mudar, transformar qualquer situação, tanto para o bem quanto para o mal. Então, cabe ela mesmo. Bota em prática tudo que você está ouvindo, que é impossível. Deu certo na nossa vida, deu certo na sua. Não tem como não dar na sua. Então, bota em prática, mas faz isso. Começa hoje já. Quando ele chegar, ou se ele sair, não mude. Confia em Deus, confia mesmo. Fala, meu Deus, está nas tuas mãos. E ele chegando, esquece. O que eu quero que o meu marido seja? É o que ele vai ser. Comece a plantar que você vai ver que vai dar certo, tá? Deus te abençoe. E eu queria até que a produção preparasse aquela... É uma vinhetazinha que fala uma palavra muda tudo, para que você acompanhasse, amiga, porque realmente é isso. Uma palavra muda tudo. Nisso. Uma reação sábia muda tudo. Então, fique aí, que daqui a pouquinho você vai assistir isso. Tatiane, não vai dar tempo, eu acho, da gente finalizar o seu testemunho. Vamos ver. Me fala, e nessa época você encontrou... Encontrei esse rapaz, que nós começamos a namorar, nos assumimos. Então, a gente tinha uma vida de casado, porque eu morava só. Então, como todos os outros, ele vivia na minha casa, me levava para o trabalho, me buscava, e eu ficava na casa dele também. Então, nós tínhamos uma vida de casado, mas nós não nos assumimos como casado. Vocês se entendiam bem? Não. Sempre havia uma diferença, porque eu não era sábia. Nem um pouquinho. Então eu cobrava, eu tinha crises horríveis de ciúmes, a ponto de querer me jogar para fora do carro, ao ponto de querer puxar o freio de mão no meio de uma avenida. Eu lembro até hoje que nós estávamos numa festa, nós frequentávamos festas raves, né? E eu estava sobre o efeito do álcool, eu vi uma mulher colocando a mão na cabeça dele, conversando. Da onde eu estava com um copo na mão. Eu joguei o copo na mulher. Assim, a distância, e eu consegui jogar o copo em direção àquela mulher. Então, eu tinha crises horríveis. Eu era extremamente nervosa, eu era agressiva com palavras. Insegura? Totalmente. Ele não me dava motivos, ele não houve traição da parte dele, mas ele não me dava motivos para desconfiar. Por mais que ele tinha amizades com mulheres, ele saía à noite e me deixava em casa. Mas nunca foi constatado que ele tinha havido uma traição. Mas eu tinha aquelas crises de ciúmes porque eu tinha isso dentro de mim. Eu nunca fui fiel. Então, por eu ser assim, eu achava que ele também era. E essa é uma realidade, a gente julga as pessoas pelo que somos, né? Totalmente. Tatiane, você se importa? Não sei se daria para você voltar amanhã ou se não... Claro. Daria para amanhã mesmo? Com certeza. Então, porque amanhã a gente gostaria de estar falando sobre isso, desse seu lado inseguro, ciumento, esse monte de briga que você arranjava no teu casamento. Embora seu maior sonho fosse uma família, quando você conseguiu... Você não sabia lidar com isso? Não. Eu queria, então, que você voltasse amanhã. Posso considerar? Pode sim. Então, tá bom. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria convidar você, então, para amanhã estar ligada com a gente e assistindo o desfecho dessa história. E você vai ver, por mais um exemplo, mais uma história de vida que venceu. E é um exemplo para você que está aí sofrendo e desejando também uma solução, tá bom? Então, Deus abençoe e até amanhã.